Quando falamos em Ryomen Sukuna, o difícil de explicar sempre foram suas técnicas, já que Jiji nunca deixou claro o funcionamento do santuário, lógico, com um texto detalhado. Se lermos o mangá de Jujutsu até recentemente, tínhamos apenas quadros bonitos com o uso da técnica, e também pouquíssimas explicações, o que abria brechas para diversas interpretações. Mas recentemente, desde o início da luta de Gojo contra Sukuna, o autor andou dando cada vez mais explicações da técnica do Rei das Maldições, já que se dependesse do próprio Sukuna, nunca saberíamos nada. E isso de certo modo também ajudou muito no mistério por trás do personagem, e também deu margem para Jiji fazer movimentações na obra que, se explicasse a técnica de uma única vez, não seria possível, como por exemplo, a criação do corte que corta o mundo. Mas enfim, conforme esse vídeo for passando, for aparecendo cenas de mangá, for aparecendo cenas do anime, for aparecendo várias coisas, vocês vão entender com calma todas as técnicas do santuário. No caso, o clivar, o desmantelar e obviamente o santuário malevolente. Então pega aqui na minha mão, se inscreve no canal, deixa o like e vamos ao vídeo. A primeira vez que vemos as técnicas de Sukuna é contra o feto amaldiçoado de grau especial lá no capítulo 8, onde Sukuna o enfrenta fisicamente primeiramente, e posteriormente começa a usar sua técnica amaldiçoada. Supostamente, o primeiro corte que a maldição sofre perdendo seu braço já foi de origem das técnicas de Sukuna, que logo depois tirou todos os membros da maldição, o prendendo na parede. Parte da luta, que houve todos esses cortes, acabamos não vendo, aconteceu em off, e posteriormente vemos o santuário malevolente pela primeira vez, o domínio do Rei das Maldições, coisa que ele chama de, entre aspas, o verdadeiro significado do Jujutsu. E dentro do domínio, a maldição simplesmente é fatiada em vários pedaços, onde Sukuna, depois de pegar seu dedo, ateia fogo para terminar a exorcização. No capítulo 119, lá em Shibuya, Sukuna enfrentava o general divino Mahoraga, com a intenção de proteger Fushiguro Megumi, e contra Mahoraga, o feiticeiro resolveu novamente usar o seu trunfo, a sua expansão de domínio. Mas dessa vez, Jiji explicou um pouquinho mais das habilidades do Rei das Maldições naquela oportunidade. Então vamos lá, abre aspas. Sukuna tem dois tipos de ataques cortantes, o corte padrão desmantelar e o outro clivar, que pode ser ajustado dependendo da resistência e do nível de energia amaldiçoada do alvo, para cortá-lo de uma vez só. O Santuário Malevolente difere das demais expansões territoriais por não criar um espaço separado usando uma barreira. A habilidade de perceber o território inato de alguém sem usar uma barreira é como um artista pintar uma obra-prima não em uma tela, mas no próprio ar, uma técnica realmente divina. Além disso, ao permitir uma rota de fuga, uma ligação é formada, a qual aumenta a área de efetividade do acerto garantido, com um raio máximo de 200 metros. Ok, até admito, é um texto grande e tem até muitas informações. Mas, no resumo da ópera, temos apenas 3 pontos importantes. Primeiro, o desmantelar é um corte. Sim, é só isso que diz o texto. Segundo, o clivar é um corte feito por Sukuna que se ajusta ao nível da técnica e resistência do adversário. Ou seja, é um corte ajustável pela própria energia do Sukuna. Terceiro, o seu domínio usa os dois cortes ao mesmo tempo, tanto clivar como desmantelar, a todo momento, em vários alvos, tanto mandando cortes padrão, como ajustando eles ao inimigo. Basicamente, se alguém é forte vai levar um clivar, e quem é fraco toma desmantelar mesmo. E nessa mesma explicação, fala que por o domínio não ter barreira, um pacto é criado, então Sukuna consegue expandir ele pelo ar em pelo menos 200 metros de raio, o que é um domínio realmente gigantesco. No fim, não tivemos tantas informações assim. No capítulo 215, vemos uma pequena variação da técnica de Sukuna, onde ele usa o clivar no chão, espalhando seus cortes no formato de uma teia de aranha e destruindo todo o terreno ao redor. Ele fez o mesmo em sua luta com Hiromi Higuruma. Em relação ao desmantelar, Sukuna chegou a usá-lo contra Satoru Gojo. Entretanto, nessa luta, ele evitou o uso das técnicas fora de seu domínio graças ao Mugen, que separava ele do feiticeiro mais forte da Era Moderna. Até que chegamos ao capítulo 234, e aqui as coisas mudam. É nesse capítulo em que Mahoraga gira sua roda e se adapta com o lançamento de um corte, como o desmantelar de Sukuna, direcionado ao Mugen de Gojo.
onde pela primeira vez na batalha, o Mugen é cortado por um corte lançado por alguém. E aqui marcaria o começo do fim de Satoru Gojo, que no capítulo 236 foi simplesmente partido ao meio pelo novo corte de Ryomen Sukuna, conhecido como o corte que corta o mundo, um corte simplesmente indefensável. E Sukuna, durante a despedida com Satoru Gojo, fala a explicação do que aconteceu na batalha. Explica para nós leitores e para o próprio corpo do Gojo o que foi que ele fez e o que aconteceu, usando um modelo preparado pelo Mahoraga, se adaptando ao Mugen e copiando isso do Shikigami. Enfim, vamos lá ao texto de Ryomen Sukuna. Abre aspas. A adaptação do Mahoraga acontece de forma gradual após ser atingido, e conforme o tempo passa, ela vai se concluindo. Quanto mais ataques ele receber nesse tempo, mais rápido irá se adaptar. Porém, uma vez adaptado, ele não para sua análise e continua a se adaptar de outras formas à técnica amaldiçoada. O que eu queria do Mahoraga era uma referência para quebrar sua intangibilidade. Na primeira adaptação do Mahoraga à sua intangibilidade, ele estava alterando a energia amaldiçoada dele próprio para poder ultrapassá-la. Infelizmente, isso não é algo que eu possa fazer, então eu esperei por uma adaptação que eu pudesse utilizar. Isso aconteceu com a segunda adaptação. Não era um lançamento de um corte como os que eu faço, era uma extensão do alvo da técnica. Um alvo que é além de Satoru Gojo. Ele se estendia para o espaço e a própria existência do mundo, para então cortar. Sua intangibilidade foi inútil. Se a sua existência neste local, neste mundo, estivesse aí, você seria fatiado. Era uma técnica extremamente difícil de realizar, mas o modelo do Mahoraga foi muito útil. Basicamente, houve uma mudança na articulação da técnica, no modo de usá-la, onde Sukuna antes lançava contra a pessoa que estava na sua frente, contra o seu alvo. Ele apenas lançava um projétil cortante, mas no corte que corta o mundo, ao invés de lançar contra o alvo, ele lança contra o espaço existente à sua frente. Ou seja, independente do que tem ali, domínio simples, Mugen, qualquer técnica anti-domínio, qualquer amplificação de domínio, qualquer coisa que esteja na frente, vai simplesmente ser cortada por uma energia grande bastante que passa rasgando literalmente tudo. Ou seja, o Mugen naquele momento era apenas mais um espaço a ser cortado. E desde a primeira aparição desse corte, vimos ele apenas em outra oportunidade, na luta contra Hajime Kashimo, onde Sukuna reutilizou o corte para mostrá-lo ao Xamã. E também, Hajime Kashimo foi o primeiro a desviar. Lógico, uma pequena ajudinha do Sukuna. E também, posteriormente, ele virou queijo. No recente capítulo 246, Kusakabe entra no campo de batalha contra Sukuna. E depois de receber uma série de cortes, ele passa a entender melhor a técnica do Xamã. E explica ela da seguinte forma, abre aspas. Pensei que ia morrer, ô desgraça. Mas entendi uma coisa agora. Nem todos os cortes são do tipo capaz de cortar o mundo. Pensando bem, deve ter algum tipo de carga ou pacto para estender o alvo da técnica. Sukuna tem dois tipos de ataques cortantes. O corte normal é o desmantelar. Já o outro, ruptura, tem um efeito alterado dependendo da força do alvo. O corte em forma de projétil é o desmantelar. O corte capaz de cortar o mundo é uma versão modificada do desmantelar, que tem o alvo da técnica estendido. Ruptura, clivar, é ativo ao tocar no oponente, exceto dentro do domínio. Ruptura e desmantelar disparado a queima-roupa, assim como o corte capaz de cortar o mundo, todos são indefensáveis, mesmo se fortificando com energia amaldiçoada, usando amplificação ou domínio simples. Temos que encarar que ser atingido por qualquer um desses significaria a morte instantânea. E essa é a explicação do desmantelar que faltou no passado, e também a explicação de como clivar é acionado somente ao toque de Sukuna, sem estar no domínio. Igual quando ele tocou no rosto de Ryu Ishigori ou na barriga de Yuji Itadori. Todos esses cortes são clivares, enquanto os lançados são simplesmente desmantelares. O clivar somente é lançado dentro do território do Rei dos Maldições. E bom, essa foi a explicação da técnica inata Santuário de Sukuna. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou estar tentando responder, pelo menos à altura. Espero que vocês tenham gostado, curtido o vídeo aí. Se inscreva no canal, por favor, me ajuda muito. A sua inscrição é bem importante pra mim. E agora eu quero mandar um salve para os membros aqui do canal. Então vamos lá. Um salve Rafael Valadares, Vitor Lima, West XT, Juan, Gabriel Medina, Bruno Henrique, Wiz Eagle, Quart, Mike e Tai.
Bom pessoal, amo vocês e no mais, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo e... falou!